Boa noite, tudo bem com você? Hoje estamos aqui ao vivo para a segunda aula, continuando o nosso curso para investidores iniciantes. Hoje, aula número 2, a gente vai adentrar em conteúdos mais avançados. Ontem nós vimos o básico, os primeiros parâmetros para você que quer começar a investir, você que é investidor iniciante, começar no mundo dos investimentos. Então ontem nós falamos de vários itens como investimentos em CDB, investimento no tesouro, como que funciona isso, perfil do investidor. Então, essa aula de ontem ficou salva e você depois, se não assistiu, é só ir no meu perfil que vai ficar salva apenas até domingo, tá? Você então que quiser assistir a aula pode ir lá no meu perfil que vai ficar salva. E hoje nós vamos ter a segunda aula, aula número 2, referente a investimentos em renda variável, como investir em ações, como investir na bolsa de valores, tá? Então, eu vou passar aqui no meu quadro quais as formas que a gente tem para investir em ações, como ganhar dinheiro com ações, como ganhar dinheiro na bolsa de valores, quais as maneiras que a gente tem, né, que a gente consegue fazer esses investimentos. Vamos também falar sobre fundos imobiliários, como escolher bons fundos imobiliários para investir e com isso a gente vai começar a entrar nesse mundo de renda variável. Deixa eu mandar a live aqui para a galera que ainda não chegou. E em 30 segundos a gente começa. Amanhã é o nosso último dia, tá? Lembrando que depois disso eu vou excluir as aulas, tá? Elas não ficarão salvas. Então, se você quiser participar, a hora é agora. Inclusive, eu aconselho vocês a participarem ao vivo porque a gente consegue ter essa interação, tirar dúvidas, né? Então, quem assiste ela gravada, não tem como fazer pergunta, né? Então todas as dúvidas que você tiver, pode mandar aqui, eu vou responder todas as dúvidas, tá? O que você quer saber sobre investimentos? Quais são os seus principais pontos, né, que você quer aprender na hora de investir? Então, o que você gostaria de saber como investidor iniciante, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a escrever como ganhar dinheiro com ações. Então, você que quer investir na bolsa de valores, como que eu ganho dinheiro investindo em ações? Bom, existem várias maneiras de ganhar dinheiro com ações. E na aula de ontem eu expliquei o que é uma ação, tá? Eu vou só recapitular aqui para você que não acompanhou e você que quer saber mais é só assistir a aula de ontem. Mas o que é investir em ações? Investir em ações nada mais é do que investir em empresas. Então, uma ação ela é uma parte de uma empresa, tá? E quando você investe numa empresa, você participa dos lucros dessa empresa. Então, investir em ações, quando você investe em ações, você está participando dos lucros daquela empresa. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro com ações é através dessa participação dos lucros. Então, as empresas, elas distribuem essa participação, esses rendimentos, para quem é dono dessa empresa. E se você comprar uma ação, você também é dono dessa empresa. Tá? Então, a partir do momento que você se torna acionista, você tem participação nos lucros. Então, imagina que você abriu uma empresa, né? Então, por exemplo, um salão de beleza. Você abriu um salão de beleza. E agora, esse salão vai dar lucro, você vai ganhar esse lucro, vai colocar no seu bolso. É seu lucro. Só que se você arrumar uma sócia, né? Então você conseguiu lá uma sócia para abrir esse salão. Talvez você não tenha o capital necessário. Então o lucro vai ser dividido para as duas pessoas, você e sua sócia, né? Se você tiver 3 sócios, a mesma coisa. Então quando você compra a ação de uma empresa, os lucros são distribuídos dessa forma. Cada investidor ganha aquela proporção de acordo com o seu número de ações, tá? Então, por exemplo, uma empresa tem 1 milhão de ações na bolsa de valores. E aí ela vai dividir o lucro por 1 milhão de ações. Se você tem uma ação, vai ganhar aquela porcentagem. Se você tem 2 ações, vai ganhar o dobro e assim por diante. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro com ações é através da distribuição dos lucros. E o nome disso é Dividend Yield. Dividend Yield é o nome que se dá para a distribuição dos lucros da empresa para o acionista. Dividend Yield, tá? É só um nome em inglês, mas representa isso. A distribuição dos lucros da empresa para o acionista. Então vamos pensar comigo o seguinte. Se uma empresa aí, por exemplo, a Ambev, ela vende cervejas, ela vende refrigerantes, sucos,
e ela tem, por exemplo, 1 milhão de ações na Bolsa de Valores. Então, tem lá sendo negociada 1 milhão de ações. Ah, eu tenho 2, eu tenho 10, eu tenho 500 mil. Cada pessoa tem uma quantidade aí. E aí o lucro da Ambev nesse ano, por exemplo, foi 200 milhões de reais. Aí a Ambev vai e fala o seguinte: nós vamos distribuir 50% do nosso lucro para os investidores. Se ela lucrou 2 milhões de reais, por exemplo, e ela vai distribuir a metade, quer dizer que ela vai distribuir 1 milhão de reais. Então ela vai pegar 1 milhão de reais e dar para esses acionistas. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Cada ação vai receber quanto? Tem 1 milhão de ações na Bolsa de Valores e ela vai distribuir 1 milhão de reais. Logo, cada ação vai receber R$1. Então, se você tem uma ação, vai ganhar R$1. Se você tiver 2 ações, R$2. 10 ações, R$10. Essa é uma das maneiras melhores que tem de ganhar dinheiro com ações. Pessoal, antes de eu falar as outras, compartilhe essa live aqui com quem você acha que precisa aprender sobre investimentos. Clica nessa setinha aqui e manda lá para o seu contato que você acha que precisa aprender. Bom, então nós temos o dividend yield. E aí, muitas pessoas me perguntam: Marcelo, qual é a frequência que essas empresas distribuem esses rendimentos, esses lucros? Bom, depende de cada empresa. Depende de cada empresa. Tem empresa que distribui uma vez por ano, tem empresa que distribui a cada 6 meses, tem empresa que distribui todos os meses. Então, para ganhar dinheiro com ações, depende da ação que você está investindo, da empresa que você está investindo. Tá? Então, por exemplo, tem empresas que pagam a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, essa empresa vai distribuir os seus lucros para os seus acionistas. Se você tem determinada quantidade de ações, vai receber proporcionalmente. Tá? Aí eu pergunto para você, e aí responde aqui no chat para mim. Você, como investidor da empresa, gostaria que ela distribuísse 100% do lucro? Que ela distribuísse todo o seu lucro líquido? Então a empresa teve lá a sua produção, pagou os funcionários e sobrou o lucro líquido da empresa. Você gostaria que a empresa distribuísse 100% do seu lucro? Ou que ela retesse um pouco? Agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Se for você, o exemplo que eu dei do salão de cabeleireiro, o salão de beleza, ou você abre uma empresa de hambúrguer, e aí você tem um lucro líquido, você vai pegar esse lucro e gastar ele todo? Ou você vai reinvestir na empresa? Você vai tentar expandir, abrir uma filial, tentar aumentar a empresa para aumentar os seus lucros. Então, essa é a mentalidade que você tem que ter na hora de investir. Tem empresas que distribuem praticamente todo o seu lucro. Outras que pegam uma parte desse lucro, retêm para reinvestir na própria empresa, para ampliar, para comprar um concorrente, abrir novas marcas, investir em tecnologia e assim por diante. Então, essas empresas que seguram o lucro e reinvestem nelas mesmas, não pagam bons dividendos. Então, dividend yield que eu estou falando, tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos. Tá? Então é o seguinte, não quer dizer que a empresa que paga menos é ruim. Não quer dizer que a empresa que paga mais é ótima. Tá? É o que você quer com os seus investimentos. O que você quer com os seus investimentos? Você quer ganhar dividendos, que são os rendimentos, ou você quer que a empresa cresça? Vai de cada um de vocês. O que eu, Marcelo, faço? Eu tenho empresas que pagam bons dividendos, que pagam bons lucros, e eu tenho empresas também que focam no seu crescimento. Então elas vão reter esse dinheiro para se expandir. Tá? Qual o impacto que tem disso na Bolsa de Valores? Por exemplo, você compra uma ação por R$10. Essa ação pode ficar em R$10, ir para 11, ir para 9, ir para 20, ir para 50, ir para 200. Normalmente, as empresas que seguram mais os dividendos, que investem nela mesma, elas têm esse potencial de crescimento maior. Tá? Já as empresas que distribuem mais os rendimentos, elas têm um crescimento mais lento. Tá? Isso é uma tendência. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas é uma tendência. Então, as empresas focadas em não pagar dividendos, elas têm uma tendência de valorização. As empresas que pagam muitos dividendos, elas têm uma característica de distribuir os seus lucros. E é claro, meio óbvio, né? Imagina que você tem uma empresa real, você tem a sua empresa, e você torra seu dinheiro.
recebe o lucro e torra. Recebe e torra esse dinheiro, gasta esse dinheiro. As chances de você expandir muito são menores. Agora, se você pega o dinheiro e investe na própria empresa, aí você tem uma possibilidade de crescimento maior. Tá? Então, de novo, recapitulando, uma das maneiras de ganhar dinheiro com ações é através dos dividendos. Tá? E o nome disso, só o nome, tá? Não precisa nem preocupar com isso. Mas o nome disso é Dividend Yield. Tá? Tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos. Certo? Qualquer dúvida é só colocar aqui no chat que eu vou tentar responder. Tá? Vamos para a próxima maneira de ganhar dinheiro com ações. Tá? A próxima maneira, pessoal, eu vou até desenhar aqui para vocês. Tá? A próxima maneira de ganhar dinheiro com ações é através da valorização da ação. Então eu compro a ação por um preço e ela pode subir, valorizar e eu ganho dinheiro com essa valorização. Tá? Então a segunda maneira de ganhar dinheiro com ações é através da valorização. Como que funciona isso? Olha só. Suponhamos que eu compre a ação da Ambev por R$10. E aí ela está crescendo, está distribuindo bons rendimentos. Então o que acontece? Vamos imaginar, pegar aquele exemplo anterior, que a Ambev tem 1 milhão de ações na Bolsa de Valores. Então, existem só 1 milhão de ações da Ambev. Todas as ações foram vendidas, então cada pessoa tem uma quantidade X ali. Ah, eu posso ter comprado 10, outra pessoa 100, outra pessoa só uma, outra pessoa comprou 50 mil ações e assim por diante. Beleza, eu comprei a ação por R$10. E a Ambev, ela está distribuindo muito lucro, ela está crescendo muito, porque é a maior empresa do Brasil desse setor. Então ela está pagando bons rendimentos. Aí o que uma pessoa que acabou de chegar na Bolsa de Valores vai falar? Cara, eu quero investir na Ambev, essa empresa é interessante. Então essa pessoa vai lá e compra uma ação da Ambev. Só que, quando você vai comprar alguma coisa, tem que ter alguém querendo vender essa coisa. Né? Para comprar alguma coisa, alguém tem que estar querendo vender. E, se você quer comprar uma ação da Ambev, tem que ter alguém querendo vender a ação. Só que a Ambev está boa, está crescendo, está pagando bons rendimentos. Por que eu, Marcelo, vou querer vender a ação se ela está legal, se ela está bacana? Não faz sentido. Então, esse cara vai falar, Marcelo, me vende a ação da Ambev? Eu vou falar, cara, não vou te vender, porque ela tá boa, eu comprei ela por R$10, então não quero te vender. Aí ele vai falar assim, ó, e se eu te pagar R$12 nela? Aí eu vou falar assim, não, R$12 eu não quero vender. Aí ele vai falar assim, então eu te pago R$15 na ação da Ambev, pode ser? Aí eu vou falar assim, pô, eu acho que vai ser legal, eu comprei por 10, agora ela está valendo 15. Então eu tive 50% de lucro, vou te vender. Aí eu vendo a ação por R$15 para ele. Então, a minha ação se valorizou. Eu comprei ela por um preço e ela se valorizou. Essa é uma das maneiras de ganhar dinheiro com ações, com a valorização. Agora, o contrário também é verdadeiro. Imagina que, suponhamos que, vamos pegar a Ambev também. Eu estou com a ação da Ambev, que vale R$10, e aí, de repente, ela cai os lucros. Ela teve resultados ruins, veio pandemia, e aí tudo fechou, não teve festa, então ela teve lucros terríveis. Aí eu, Marcelo, vou falar, cara, eu comprei essa ação por R$10, eu vou querer vender ela. Aí eu vou chegar lá na Bolsa de Valores e falar, eu quero vender essa ação da Ambev. Aí o cara que está do outro lado, tem que ter alguém querendo comprar, né? Como é que eu vou vender alguma coisa se não tem ninguém para comprar? Então, para eu vender essa ação para outra pessoa, tem que ter uma outra pessoa querendo comprar. Ok. Aí eu falo, eu quero vender a ação da Ambev por R$10. Eu comprei ela por 10 e quero vender ela por 10. Não me importo em não ter lucro, porque a empresa está ruim, não está legal, então eu quero vender. Aí o cara do outro lado vai falar, pô, mas a Ambev, sei lá, tá tudo fechado, acho que não vai ter festa, não vai ter venda de cerveja, eu acho que os lucros dela não vão ser legais, não. Eu não quero comprar a ação da Ambev. Aí o que eu, Marcelo, faço? Cara, compra, eu abaixo o preço, eu vendo ela por R$9. Aí o cara vai falar, porra, R$9? Não sei, talvez. Aí eu vou falar, e R$8,45, você compra? Ah, eu compro, tá barata. Né? Você comprou ela por 10, ela caiu, mas eu acho que a pandemia vai passar, e aí quando passar ela vai voltar a subir. Me dá ela aí por R$8,45. Aí ele vai me comprar ela por esse preço. Então eu comprei por 10 e vendi por R$8,45. Então quer dizer que eu tive esse prejuízo. Tá? A outra pessoa que comprou, mais barato, ela comprou por R$8,45. Aí vamos supor que passou a pandemia, a Ambev começou a vender cerveja de novo e o preço da ação começou a subir. Logo, a Ambev vai se valorizar. Então, outras pessoas vão querer comprar a ação dela. E aí o meu patrimônio, a minha ação vai se valorizar.
E aí eu comprei ela desvalorizada e ela se valorizou, tá? Então essa é uma das maneiras também de ganhar dinheiro com ações, tá? Na valorização. Aí vem uma pergunta. Então, Marcelo, tem como eu perder dinheiro com ações? Tem como eu perder dinheiro com investimento? A pergunta é: se você vender a ação com ela em queda, aí você perde dinheiro. Mas, imagina que eu, Marcelo, estou com a ação da Ambev de R$10, aí ela desvalorizou, foi lá para R$9. Se eu vender a ação por R$9, aí eu perdi R$1. Comprei por 10, vendi por 9, tive prejuízo de R$1. Ok. Mas, e se eu não vender ela? E se eu mantiver, segurar ela para mim? Foi para R$9, segurei. Aí, voltou, né, pandemia acabou e tal, voltaram a ter festas. Ela voltou a ter lucro, o preço voltou. Foi para R$10 de novo. Se eu vender, fiquei no 0 a 0. Mas se ela for para 11, eu tive uma valorização do meu patrimônio. Então, a ação ela pode fazer isso. Sobe, desce, tá? Se tiver aqui nessa baixa e você vender, aí você realiza o seu prejuízo, tá? Aí você realizou o seu prejuízo. Agora, se você não vender, você não perdeu dinheiro. Então, quando uma ação se desvaloriza, você não está perdendo dinheiro. Apenas o seu patrimônio se desvalorizou. É diferente. É a mesma coisa do que um carro. Vamos pegar um carro de exemplo, que talvez fique mais fácil. Eu comprei um carro popular, por exemplo, e paguei, sei lá, R$40 mil nesse carro. De repente, quando você compra o carro, ele vai se desvalorizando, né? Vai se desgastando e aí o preço tende a cair. E o que faz o preço subir ou cair? É a tabela FIPE. A tabela FIPE é uma tabela que tem um parâmetro do preço dos carros. Ela pode subir ou pode cair. Então, a tabela FIPE desse carro caiu um pouquinho. Usei o carro, né? Coloquei quilometragem. E aí eu vou desgastando, então eu paguei 40 mil, agora ele está em 38 mil. Eu perdi dinheiro? Não, eu estou com o meu carro. Eu comprei o carro por 40 mil, ele está em 38 mil. Eu perdi dinheiro? Não. Apenas o meu patrimônio se desvalorizou. Agora, se eu pegar e vender o carro, aí sim eu perdi esses 2 mil. Mas o contrário é verdadeiro. Se a tabela FIPE desse carro subir, então eu comprei por 40 mil, e agora a tabela FIPE dele está 42 mil, eu ganhei dinheiro? Não. Apenas o meu patrimônio se valorizou. Se eu vender ele por 42 mil, aí eu ganhei dinheiro. Tá? Uma ação funciona dessa mesma forma. Ela pode se valorizar ou desvalorizar. E a gente está vendo isso agora, né? A tabela FIPE está subindo muito, né? A gente está vendo os preços dos veículos bem acima do que estavam antes. Eu mesmo, o meu carro está mais caro do que quando eu paguei. Eu comprei o meu carro há 5 anos, vai fazer 5 anos agora no meio do ano. E ele está mais caro do que quando eu paguei. Só que eu não ganhei dinheiro. Apenas o meu patrimônio, que é meu veículo, está valorizado. Se eu vender ele, aí sim eu ganho dinheiro. Então, para você perder dinheiro com ações, é só se você vender suas ações. Mas agora vamos pensar além, tá? Isso aqui é uma informação básica. Eu quero que vocês pensem além. Eu acabei de falar que uma das maneiras de ganhar dinheiro com ações é através dos dividendos, que é a distribuição do lucro da empresa para o acionista. E se você tem uma ação, você vai receber aquele valor, mas se você tem 2 ações, você recebe o dobro. Então, qual é o X da questão? Quanto mais ações eu comprar, mais dinheiro eu vou receber. Certo? Imagina que uma empresa pague todos os meses R$1 por ação. E essa ação custa R$10. Então você comprou uma ação por R$10, pegou R$10 do seu bolso e comprou uma ação. Ela vai te pagar todos os meses R$1, por exemplo. Mas se você tiver 100 ações, quanto você vai ganhar? R$100, cada ação paga R$1. Se você tiver 200 ações, você vai ganhar R$200. Então o X da questão é eu comprar mais ações para cada vez mais ter mais dividendos, mais rendimentos. Até que vai chegar o momento que esses rendimentos que eu recebo vão pagar a conta de água, conta de telefone, conta de energia, vai pagar todas as contas, vai pagar supermercado e assim por diante. Esse é o grande objetivo do investidor. É chegar no momento em que os seus investimentos começam a custear os seus gastos. No início, você recebe pouquinho, centavos, alguns poucos reais.
depois vai aumentando algumas dezenas de reais, depois algumas centenas de reais. E eu gosto sempre de dar o meu exemplo, tá? Quando eu comecei a investir, eu recebia poucos centavos, e quem me acompanha aqui há mais tempo vê que eu sempre posto lá quando eu recebo alguma coisa. E ano passado, esse ano, já começou a fazer um pouquinho mais de efeito, porque eu pego esse rendimento e reinvisto também para comprar mais investimentos, comprar mais ações. E hoje eu tenho recebido, em média, algumas centenas de reais. Então, todos os meses, cai um pouquinho de dinheiro na minha conta. Eu já sobrevivo só com isso? Não, eu ainda trabalho, eu sou professor, eu dou aula. Mas eu pego um pouco do meu salário e invisto mais ainda, junto com esses rendimentos. Então eu junto tudo e invisto. Então quando eu comecei a investir, olha que interessante, era só o valor que eu separava do meu salário. Então eu ganhava só um pouquinho. Fui investindo mais, e esse valor foi aumentando. Esse valor que eu recebo, eu comecei a pegar ele junto com o meu salário, a parte do meu salário que eu invisto, e aí o valor que eu começo a investir todos os meses aumentou. E aí no mês seguinte, eu recebi um pouquinho mais. Peguei o mesmo tanto do meu salário, mais esse pouquinho mais, e investi mais ainda. Então, conforme o tempo vai passando, não é uma linha reta. Porque se fosse só o valor que eu investia, seria uma linha reta. Só que é o que eu invisto, mais os rendimentos do mês anterior. Então isso vai virando uma curva exponencial. Por isso que vai de centavos, reais, dezenas, centenas, e meu objetivo a curto prazo é chegar nos milhares de reais. Então meu objetivo realmente é chegar em um mês que eu vou chegar nas dezenas de milhares, né? Na casa dos milhares. Então esse mês eu recebi 1.000 e tantos de dividendos, tá? Eu ainda não consegui, eu estou na casa das centenas, tá? Mas eu estou falando isso por quê? Porque a maioria das pessoas quando começam, fala, eu estou ganhando pouco, está rendendo pouco. Porque você está no início. E é igual a Gorete falou, é de grão em grão que você começa realmente a receber esses rendimentos. E aí, uma hora o balde vai encher, uma hora a galinha vai encher o papo. E aí, essa é a hora linda que o investidor acha interessante, tá? E aí, lembra que eu falei que isso é aos poucos? Então, conforme o tempo vai passando, você vai reinvestindo, o seu rendimento vai crescendo. Então, quanto antes eu começar, melhor. Quanto antes eu começar, melhor. Quem me dera se eu tivesse começado 15 anos atrás. Hoje eu não precisaria nem estar trabalhando, porque eu ia viver só dos meus rendimentos, tá? Só que eu não comecei quando eu tinha lá meus 15 anos, né? Então, infelizmente, eu comecei um pouco tarde. Eu quero que todos aqui comecem o mais cedo possível, né? Por isso que nós estamos aqui fazendo esse mini curso para vocês realmente começarem, né? Então, antes tarde do que nunca. Então, pessoal, a segunda forma de ganhar dinheiro com ações é através da valorização, certo? Alguém tem dúvidas sobre isso? Alguém tem dúvidas sobre os dividendos? Sobre a valorização? Como que funciona isso? Tá? Lembrando, pessoal, que a valorização ou desvalorização de uma ação, ela se dá só através de compra e venda. Ou seja, se tem mais pessoas comprando uma ação, querendo fazer esse investimento, o investimento vai se valorizar. Se tem mais pessoas vendendo a ação na bolsa de valores, essa ação tende a cair, porque funciona da lei da oferta e procura. Se tem muita gente querendo comprar a mesma quantidade de produto, o preço vai subir. Se tem muitas pessoas querendo vender aquele produto, o preço tende a cair. Então, como que você vai saber se vai fazer um bom investimento? Investindo em boas empresas. Porque as boas empresas, todo mundo quer comprar. Logo, o preço tende a se valorizar. Se você investir numa empresa que só dá prejuízo, que não tem perspectiva de futuro, você acha que ela vai se valorizar? Provavelmente não. Tá? Às vezes acontece alguma coisa anormal, mas a tendência é que boas empresas se valorizem. Tá? Então o X da questão é investir em boas empresas. Tá certo? Pode continuar? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo absorver bem? Ontem nós ficamos aqui mais de uma hora. Eu falei que ia ser só uma hora. Nós ficamos 1h20, se eu não me engano. A galera pediu para continuar e nós estamos continuando. Tá? Então, pessoal, duas formas aqui. E essas são as principais de ganhar dinheiro com ações. Tá? Através da valorização e através da distribuição de dividendos. Tá? O nome disso é Dividend Yield. Quem chegou agora vai ficar salvo aqui depois. É só assistir lá do início. Tá?
Bom, vamos seguir. Pessoal, clica aqui ó, na setinha e manda para alguém que você acha que precisa aprender a investir, tá? Só para quem você acha que vai aprender esse conteúdo, tá? E quem puder também clicar no botão de curtir, vai fazer o Instagram entender que esse conteúdo é interessante, tá? Esse coraçãozinho aqui. Vamos lá. Tem uma outra forma de ganhar dinheiro com ações, tá? Que é a bonificação. Bonificação. O que é isso? O que é a bonificação? Bonificação é quando uma empresa dá ações para seus investidores. Realmente, ela pega e dá ações para seus investidores. Isso é extremamente interessante. E tem até uma empresa fazendo isso, daqui a pouco eu vou falar melhor. É o seguinte, imagina que uma empresa ela tenha lá 1 milhão de ações na Bolsa de Valores, tá? Então existem 1 milhão de ações na Bolsa de Valores. Aí, ela vai fazer o seguinte, ela vai distribuir mais 100 milhões, não, ela tem 1 milhão de ações, ela vai distribuir 100 mil ações. Então ela vai pegar 10% a mais e colocar lá na Bolsa de Valores. Ela vai colocar mais ações lá. Mas, quem é que vai receber essas ações? Quem é ou quem não é acionista da empresa? Vai ter direito a receber quem já é acionista da empresa. Então, nesse exemplo, seria 10%, né? Então, por exemplo, se você tem 10 ações de uma empresa, você vai ganhar uma. Se você tem ações, vai ganhar 10 ações e assim por diante. Então, a bonificação é uma outra forma de ganhar dinheiro com ações, tá? É através dessa forma que a empresa dá ações para seu investidor. O Banco Bradesco está fazendo isso, tá? O Banco Bradesco vai dar 10% para quem for acionista dele até semana que vem. Então, eu, Marcelo, tenho algumas ações de Bradesco, poucas, mas tenho. E eu vou ganhar 10% a mais dessas ações. E sabe o que é mais interessante isso? A empresa paga dividendos pelo número de ações que você tem. Então, quanto mais ações você tiver, mais rendimentos você vai ganhar. E eu vou ganhar mais 10% de ações. Então, o meu rendimento vai aumentar em 10%, sem eu fazer nada. Eu não vou ter que comprar mais, eu não vou ter que fazer isso, aquilo, não. Só por você ser acionista da empresa, você tem direito a receber. Olha que interessante, tem muitas pessoas que nem sabem desse artifício, tá? Então, essa é a bonificação. E tem uma outra forma de ganhar dinheiro com ações, essa é até um pouco indireta, tá? Mas é tipo a bonificação, que é a subscrição, tá? Subscrição, ela é parecida com a bonificação. Anota aí, não se perca nos nomes. Subscrição é o quê? Uma empresa que está lá na Bolsa de Valores sendo negociada, ela, por exemplo, tem 50% da empresa está na Bolsa de Valores. Então, vamos supor que eu criei uma empresa, eu abri uma empresa e vou colocar a minha empresa na Bolsa de Valores daqui a um tempo. Quando eu for colocar minha empresa na Bolsa de Valores, quando eu for vender minhas ações, as ações da minha empresa, eu não quero colocar 100% da minha empresa na Bolsa de Valores. Eu quero manter 50% para mim. Então, 50% vai ser para investidores, mas eu quero continuar com a metade das ações. Então, eu vou lá e coloco 50% da minha empresa na Bolsa. Vendeu, tem um monte de pessoas lá que são meus sócios. Ok. Mas, imagina que eu quero fazer um novo investimento daqui mais 15 anos. Eu quero fazer um novo investimento, preciso captar dinheiro. Eu tenho 50% das minhas ações. Eu vou colocar mais 10% na Bolsa de Valores. Então agora eu vou ter só 40% e 60% da minha empresa vai ficar na Bolsa de Valores. Mas como que eu vou fazer essa venda de mais 10%? Né? Como que eu vou fazer essa venda? Através da subscrição. Então, esse evento, esse efeito de subscrição é quando a empresa emite novas ações. Ela vai vender novas ações. E quem vai receber essas ações? Ou quem tem direito de comprar essas novas ações? Quem já é acionista. Eles têm preferência nisso. Então, se você já tem a ação da empresa, você tem preferência. E, normalmente, essas ações são mais baratas. Então, por exemplo, uma empresa, a ação dela custa R$20. Então, se você quiser comprar, R$20. Aí, na subscrição, vai custar R$15. Então, a empresa vai e faz isso. Ó, nós vamos vender ela com um descontinho aqui, vai ser por R$15. Você que já é investidor, tem interesse em comprar? Tenho. Pode mandar aí que eu quero. Eu tenho direito a mais 50 ações por R$15, mais barato.
Beleza, comprei. Não, não quero comprar. Não precisa comprar, não tem obrigação, tá? Mas você compra ela mais barato do que está sendo negociado na Bolsa de Valores. Isso é interessante. Você compra mais quantidades pelo mesmo dinheiro. Essa é uma das outras maneiras de ganhar dinheiro com ações, tá? Subscrição. A empresa vai vender novas ações, certo? Pessoal, temos meia hora aqui de aula. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando sobre investimentos. Ontem eu falei de renda fixa, como investir em renda fixa, tesouro, CDB, suas variações, perfil de investidor, como que eu sei se é para eu investir em ações, se é para eu investir em renda fixa, como que eu sei o que é melhor para mim. Então, ontem eu fiz essa aula sobre renda fixa, hoje nós estamos falando de renda variável, então, ações, daqui a pouco eu vou falar de fundos imobiliários, como que é o funcionamento, como escolher bons fundos imobiliários, tá? Mas eu quero saber se vocês estão entendendo, pode continuar, pode seguir, está muito pesado, hoje sabadão, poucas pessoas aqui, poucas pessoas querem aprender a investir, e aí isso é a realidade do Brasil, né? Tenho certeza que se a gente for em qualquer bar da cidade vai estar cheio, né? E poucas pessoas querendo aprender a ganhar dinheiro, né? Por isso que o brasileiro vive endividado, a gente tem menos de 3% da população que investe, a gente tem pouca educação financeira. E eu estou fazendo isso aqui gratuitamente e a gente não tem muitas pessoas aqui, infelizmente. Mas eu sei que vocês que estão aqui vão aproveitar, estão aprendendo e vão aplicar isso na prática, tá certo? Bom, deixa eu seguir aqui então. Eu falei de ganhar dinheiro com ações através dos dividendos, tá? Dividend yield é só um nome para distribuição do lucro da empresa para o acionista. Então, é quando a empresa pega o lucro e dá para o acionista. Ganhar dinheiro através da valorização, então eu compro a ação por um preço e ela se valoriza, tá? Eu posso ganhar dinheiro dessa forma. Uma outra maneira que eu falei é a bonificação. Outra maneira, a subscrição. Olha só, já falei 4 maneiras de ganhar dinheiro com ações. Então, tem várias maneiras que as pessoas não conhecem. Vou falar mais uma agora. Presta atenção. Isso aqui tem poucas pessoas que sabem, tá? Imagina que a empresa tem 1 milhão de ações sendo negociadas na Bolsa de Valores. E essa ação custa R$10. Ok, beleza. Aí, a gente passa por um momento de crise, igual aconteceu recentemente. Porém, a empresa continua ali com sua operação, vendendo seus produtos, fornecendo energia elétrica, fornecendo água. Só que o preço da ação cai. De R$10 vai para R$5. Por quê? Quem tem a ação quer vender. Nossa, crise e pandemia, eu estou com medo, eu vou vender minhas ações. E sai todo mundo vendendo. O que acontece quando todo mundo vende? O preço tende a cair, não é? Você tem um produto ali e tem muita gente querendo vender aquele produto, o preço tende a cair. E aí vai caindo, só que a empresa continua a mesma. Não é porque o preço da ação caiu que a empresa está ruim. A empresa continua fornecendo o que ela faz. Então, aconteceu muito isso na pandemia. Muitas empresas boas, o preço foi lá embaixo, né? Por exemplo, a Petrobras ficou na casa de 10, 12, 13 reais. Hoje ela está em mais de 30 reais. E o que acontece? Se a empresa está vendo a sua ação se desvalorizar, os administradores, os donos da empresa, estão vendo o preço da ação lá embaixo, eles falam, cara, as pessoas estão loucas, estão vendendo a ação muito barato. O que o cara pode fazer? Ele pode comprar algumas ações da própria empresa. Então, uma outra maneira de ganhar dinheiro com ações é através da recompra de ações. Então, a empresa pode, quando entrou na Bolsa de Valores, ela vendeu uma quantidade de ações. Por exemplo, vendeu 1 milhão de ações. Agora ela pode comprar, por exemplo, ela vai comprar 200 mil ações. Então, ela vai comprar 20%. Ela vendeu por R$10, agora ela vai comprar por 5. Olha que interessante, né? Isso é bom para a empresa. Ela vai comprar a ação dela mais barata. Então ela entende que a ação está bem descontada, vai lá e compra. Faz a recompra de ações. Aí o que acontece? Tá? São 2 fatores que acontecem. O primeiro, quando essa crise passar e as pessoas se acalmarem, nossa, não era isso mesmo, né? A pandemia foi ruim sim, mas tem empresas que cresceram ou que mantiveram seus lucros, né? Então, por que as pessoas venderam? A ação volta a subir, volta ao patamar, até às vezes acima do que estava antes. Então, a empresa recomprou por 5, a ação pode voltar para 10, e aí ela revende essas ações no mercado, através da subscrição que entrou aqui.
Então ela recompra e depois revende. Ela compra mais barato e vende ela mais cara. Tá? Mas como que o acionista ganha dinheiro? Se a empresa recomprou suas ações, então vocês concordam comigo que tem menos ações em circulação? Tem menos ações disponíveis na Bolsa de Valores. E aí a gente volta no primeiro item. Lembra que eu falei que os dividendos são os rendimentos, são os lucros que a empresa paga para os acionistas? Então, se você tem uma ação, você vai receber aquele valor X. Se você tem 2 ações, vai receber o dobro. Só que agora tem menos ações na Bolsa de Valores. Então, o lucro, o montante final, ele vai ser distribuído para menos quantidade. Logo, cada ação vai ganhar mais dinheiro. Ora, se tinham 1 milhão de ações e cada ação recebeu R$1, agora eu cortei pela metade. A empresa recomprou metade das ações. Então tem só 500 mil ações. Cada ação agora, ao invés de ganhar R$1, vai ganhar R$2. Porque tem menos ações disponíveis para esse lucro todo ser dividido. Tem menos pessoas, tem menos ações que receberão esse dinheiro. Então, a recompra de ações também é uma maneira indireta do investidor ganhar dinheiro. Às vezes ele fica preso ali só no preço da ação e não sei o quê, mas ele não sabe disso aqui. A empresa vai pagar mais dividendos por ação. Isso é extremamente positivo, tá? E as empresas, elas divulgam. Empresa tal está com um programa de recompra de ações em aberto. Vai comprar até 300 mil ações, até 400 mil ações, tá? Isso quer dizer que o dono da empresa está vendo que a ação está barata. Porque ele vai comprar ela cara ou barata? Ele vai querer comprar ela mais barata possível. E quem melhor que o dono da empresa, o gestor, para saber se ela está cara ou barata, né? Às vezes você não entende daquele negócio, mas o cara que está ali por trás todo dia entende. E se ele está recomprando as ações, quer dizer que ele acha que ela está barata. Isso também é um indício para a gente comprar ela, porque provavelmente ela está no momento de queda. Então isso é um indício bom para você comprar a ação. Quer dizer que ela está barata. E aí, ela uma hora vai subir. E aí você pode, se quiser, vender ela com o lucro, ou você pode ganhar nos dividendos. Tá? O que eu, Marcelo, gosto? Eu gosto de manter ela para ganhar os dividendos e cada vez comprar mais. Porque aí os rendimentos que eu recebo vão acumulando e vão crescendo cada vez mais. Tem muita gente que me fala, Marcelo, você não gosta de vender ação. Como que você vai ganhar dinheiro então? Eu ganho dinheiro através dessa distribuição dos rendimentos. Tá? Quanto mais ações eu acumular, mais rendimentos eu vou ter. Imagine que você tem uma casa de aluguel. Você recebe aquele valor mensal. E se você tiver 2 casas de aluguel? Se você tiver 3, 4, 10? É claro que uma casa de aluguel é absurdamente cara, né? E eu fiz até uma simulação ontem em investir numa casa de aluguel ou em fundos imobiliários. Tá? E fundos imobiliários são bem mais rentáveis. Mas isso aí é um outro papo. Quem não sabe como funciona, é só assistir a aula de ontem que está tudo gravado. Tá? Pessoal, então eu falei várias maneiras aqui de ganhar dinheiro com ações. Tá? Através dos dividendos, valorização, bonificação, subscrição e recompra de ações. Falei 5 formas, existem outras, tá? Mas eu não vou falar agora, porque senão a gente não vai ter nem tempo. Já tem quase 40 minutos que nós estamos aqui. E aí hoje é sabadão, eu acho que a galera quer sair, quer divertir, né? Então, eu vou falar de um outro assunto agora, que são os fundos imobiliários. Tá? Ontem eu dei uma pequena introdução, né, explicando o que é um fundo imobiliário. Tá? E hoje eu vou aprofundar mais. Como saber se um fundo imobiliário é bom? Como saber em qual fundo imobiliário investir? E para isso, a gente tem que estabelecer parâmetros. Tá? Então vamos lá. É o seguinte. Os fundos imobiliários, igual eu falei ontem, são bem parecidos com uma casa de aluguel, tá? Então nós temos os fundos imobiliários, tá? O pessoal costuma chamar de FII, tá? Ou com mais um I aqui, Fundo de Investimento Imobiliário. Os fundos imobiliários são bem parecidos, tá? Com uma casa de aluguel, tá? A diferença é que o fundo imobiliário, ele investe em vários imóveis. Então, imagina que a gente tem um prédio, tá? Aqui uma casa. Aqui uma casinha, tá? E aqui o fundo imobiliário. Se você tem uma casa de aluguel, você vai receber só aquele valor. Se você perdeu o inquilino, aquele valor fica
fica zerado. Num fundo imobiliário que tem vários prédios, vários apartamentos, se esse inquilino aqui só sair, os outros todos continuam pagando. Então o seu rendimento vai ser impactado bem pequenininho. Você fica mais diversificado. Então, eu não vou entrar em detalhes de divisão aqui não. Eu falei isso ontem. Quem não sabe, assiste a aula de ontem depois, tá? Então vamos lá. Como escolher um bom fundo imobiliário? Então, o primeiro parâmetro é se ele tiver vários imóveis. Se ele tiver vários imóveis, ele está diversificado. Se ele tiver um imóvel apenas, ele vai cair quase que no conceito de uma casa, né? O seu dinheiro fica todo naquele imóvel único. Se aquele inquilino sozinho ali sair, você fica sem receber o seu aluguel. Agora, se no caso aqui você tem vários imóveis e o inquilino apenas sair, você vai ter um impacto bem pequeno, tá? A gente chama isso de vacância. Vacância, pessoal, é a quantidade de imóveis que não estão alugados, tá? A quantidade de imóveis que não estão alugados. Isso é a vacância. Então, o seu fundo imobiliário ele vai ter uma vacância menor se você tiver bem diversificado. Minha luz apagou aqui, deixa eu mudar aqui. Tá? Então, nós temos a primeira análise de fundos imobiliários. Como que eu sei que o fundo imobiliário é bom? Se ele é diversificado, se ele tem vários imóveis. Ok, beleza. Agora, tem uma outra situação, pessoal. Imagina que eu tenho um fundo imobiliário que tem, sei lá, 3 imóveis. Então ele tem uma certa diversificação. Porém, é o mesmo inquilino. Então vamos supor que a Petrobras, ela tem uma sede em Angra dos Reis, uma lá no Rio de Janeiro e uma, sei lá, em João Pessoa. E ela aluga os meus fundos imobiliários. Então eu tenho 3 imóveis e a Petrobras aluga todos os 3. Eu tenho essa diversificação de imóveis. Porém, é a mesma empresa, é o mesmo inquilino que está alugando. Se a Petrobras ligar para um fundo imobiliário e falar, meus caros, nós vamos sair daí, tá? Nós não queremos mais o seu fundo imobiliário. Logo, todos os meus imóveis vão ficar sem receber aluguel. Portanto, a segunda forma de analisar um fundo imobiliário é se ele tem vários inquilinos diferentes. Eu vou dar um exemplo prático. Tem um fundo imobiliário que se chama... O nome dele, tá? É só o nome dele. HGLG. Não precisa preocupar com isso por enquanto. Esse fundo imobiliário, ele tem vários imóveis e vários inquilinos. Por exemplo, a Volkswagen, no Rio de Janeiro, é inquilina desse fundo imobiliário. Ela aluga um galpão desse fundo imobiliário. A Tetra Pak, que é a empresa aí que faz aquelas caixinhas de leite, também aluga um desses imóveis, lá em Montemor, que é no interior de São Paulo. A Americanas de Uberlândia também aluga esse imóvel, um desses imóveis desse fundo imobiliário. Então são vários inquilinos grandes, empresas grandes, consolidadas. Se uma dessas empresas sair, as outras continuam pagando. Então, é bom que a gente esteja diversificado em inquilinos também. Tá certo? E mais uma forma de analisar fundos imobiliários. Imagina que você tem 10 imóveis dentro de BH, Belo Horizonte, onde eu dou aula. E aí, o que acontece? O prefeito de lá faz um decreto que tudo vai fechar. Só Belo Horizonte. Aconteceu alguma coisa isolada. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, continua aberto. A gente vai ter um problema localizado ali. Então, é bom que os fundos imobiliários estejam diversificados também geograficamente. Então, geograficamente falando, é bom que eles estejam diversificados. Porque se eu tiver um problema localizado, eu não vou afetar todos os meus imóveis. Eu tenho uma diversificação maior. Isso aconteceu, né? Teve cidade que fechou, cidade que mandou só colocar máscara, outras mandou fechar tudo. Então a gente tem essa possibilidade, tá? Então 3 análises que a gente tem que fazer para comprar um bom fundo imobiliário. Ele tem que ter vários imóveis, ele tem que ter vários inquilinos e ele tem que ter localizações diferentes, várias localizações, tá? Esse seria um fundo imobiliário ideal, tá?
Não quer dizer que a gente tenha que comprar só isso. É a primeira análise que a gente tem que fazer. Tá? É um pouco mais aprofundado e nós vamos aprofundando conforme as aulas estão acontecendo. Tá? Então, as 3 primeiras análises do fundo imobiliário. Outra coisa que a gente tem que analisar, assim como em ações, os fundos imobiliários também pagam rendimentos. Tá? Os fundos imobiliários pagam rendimentos. E o dividendo que ele paga, o rendimento que ele paga todos os meses, eu tenho que levar em consideração. Tem fundo imobiliário que tem os 3 sim. Tá? O HGLG, que eu acabei de falar, é um deles. Tem vários. Tá? Se eu fosse dar exemplo aqui, eu ia falar um monte. Tá? Mas tem fundos imobiliários, Kaique, que tem apenas um ativo, apenas um imóvel. Então, se você comprar ele, você vai ficar refém daquele imóvel. Se o inquilino sair, você fica sem receber tudo, tá? Zero, você vai receber zero. Agora, tem fundos imobiliários diversificados, tá? Então, é isso que você tem que buscar na hora de investir no fundo imobiliário. Então, o outro parâmetro é o dividendo que ele paga. Dividend yield, tá? Dividend yield é quanto a porcentagem que ele paga. Por exemplo, tem fundos imobiliários que pagam 10% ao ano. Tem fundos imobiliários que pagam 9% ao ano. Tá? Tem fundos imobiliários que pagam, por exemplo, 12% ao ano. Tá? 15% ao ano, alguns chegam a isso. Então, quanto que eu vou receber desse fundo imobiliário? Qual vai ser o rendimento desse fundo imobiliário? Vai ser de acordo com o quanto ele paga. Tá? E aí, na hora que eu estou investindo nele, é que eu vou analisar. Você quer receber muito ou pouco do seu investimento? Eu, Marcelo, quero receber o máximo possível. Então, um dos parâmetros, mais um deles, e eu já falei alguns, é analisar quanto ele me paga todos os meses. Como que eu olho isso, Marcelo? O nome, a palavrinha que a gente olha é dividend yield. Tá? São os dividendos, os rendimentos que ele paga. Portanto, quanto mais ele pagar, mais dinheiro eu ganho. Certo? É uma das análises que a gente tem que fazer também. Tá? E aí, pessoal, a gente faz uma análise olhando o cenário ideal. Tá? Olhando o cenário ideal. É claro que, às vezes, a gente tem que abrir mão de uma coisa, de outra coisa. Mas isso aqui são parâmetros. Você vai pegar os fundos imobiliários e olhar, ó, esses aqui pagam tanto, 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 tanto. Esse aqui está pagando muito pouco, então eu não quero. Agora eu vou pegar só essa porção aqui. Ah, eu peguei 20 aqui, ó. Esses 20 estão pagando bem. Agora eu vou olhar, desses 20, alguns têm só um imóvel, então eu vou excluir. O Marcelo falou que não é legal, então eu vou excluir. Ah, então sobraram 15. Desses 15, 10 tem um monte de imóveis localizados no Brasil inteiro. Mas alguns deles têm só inquilino, então eu vou tirar eles. Né? Ah, sobraram 7. Ah, então esses 7 aqui eu vou analisar eles mais profundamente. Então essa é a primeira análise que a gente faz. Sabe por quê? Porque tem vários fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Vários. Então você não consegue investir em todos. E nem é bom. Você vai investir em quais? Nos melhores. Mas como você vai filtrar? Como você vai selecionar esses melhores? Como que você filtra seus amigos? Você quer um amigo aí que não te apoia quando você precisa, que fica falando mal de você pelas costas, que a hora que você precisa dele ali ele não está presente? É claro que não. Você tem que fazer um filtro. Então aquele cara lá que você sabe que começa a falar mal dos outros e aí fala mal de você, você não vai querer ficar com ele, né, amigo dele. A mesma coisa dos fundos imobiliários. Isso, os fundos imobiliários, eles repassam 95% do lucro. Então, olha só, o fundo imobiliário tem um imóvel que é alugado. Os inquilinos vão pagar o aluguel e o fundo imobiliário vai pegar desse aluguel e 95% ele tem que distribuir para os acionistas, para os cotistas, para quem comprou as cotas desse fundo imobiliário. E aí ele pode reter até 5% para quê? Para despesas, para manutenção, para taxas, impostos, enfim, qualquer coisa que aparecer. Até isso é bom também, sabe por quê? Imagina que você tem uma casa de aluguel. Aí a caixa d'água estourou, a água vazou, molhou o gesso, o inquilino vai pegar o telefone e te ligar. Cara, deu problema aqui, a boia estourou, você vai ter que vir arrumar.
E aí quem vai ter que arrumar? O dono da casa, no caso o investidor, né? Você. Já no fundo imobiliário, você não preocupa com nada. Porque existe uma empresa gestora que faz todo esse serviço. O inquilino saiu da casa. Você vai ter que fazer um anúncio, chamar outro inquilino. Você vai ter que fazer isso, senão você não vai receber aluguel. Já no fundo imobiliário, a gestora é que faz isso. Ela é que vai buscar novas pessoas ali para fazer a locação daquele imóvel. Portanto, os fundos imobiliários você não tem preocupação nenhuma. A única preocupação que você tem é receber. O dinheiro cai na sua conta e pronto. Tá? Quem me acompanha há mais tempo, de vez em quando vê que eu posto lá, recebi tanto dos fundos imobiliários, recebi tanto. E sabe o que é o melhor? É que você compra uma cota uma única vez. Você faz o investimento só uma vez. E você recebe todos os meses. Tá? Por exemplo, você vai trabalhar, né, 30 dias, vai lá, trabalha o mês inteiro. Chega no final do mês, você recebe. Mas, se no mês seguinte você não for trabalhar, você não vai receber. E no outro mês, se você não for trabalhar, você não vai receber. Já nos fundos imobiliários, você faz o investimento uma vez e recebe todos os meses daquele investimento. Aí, se você no mês seguinte quiser comprar mais, você investe mais e vai receber o dobro. Mas se você, eu tenho aqui 100 mil reais, vou comprar em fundo imobiliário, mas eu recebo todo mês? Sim. Você faz o investimento uma única vez e o dinheiro cai limpo, isento de imposto de renda. Galera, é isento de imposto de renda, tá? Limpo na sua conta todos os meses, sem você fazer nada, tá? Sem você fazer nada. Isso são os fundos imobiliários, certo? Posso continuar? Podemos prosseguir? Faltam 3 minutos para as 9 da noite, sabadão, e a galera está aqui comigo, 8 pessoas aqui por enquanto, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal? Eu falei isso ontem e vou repetir hoje. Tem muitos caras aí que cobram R$ 1.999 para passar o que eu estou passando para vocês gratuitamente, tá? E eu estou fazendo isso porque eu gosto, tá? Qualquer pessoa que me chama aqui no Instagram, eu respondo. A gente joga lá no grupo do WhatsApp, lá a gente troca muita ideia, muita informação, tá? Porque eu acho que esse conteúdo tem que ser passado. A gente não aprende isso na escola, infelizmente, ninguém teve educação financeira na escola, e eu tento levar isso para as pessoas, tá? Então, podemos seguir, vamos lá, bola para frente. Beleza, vamos continuar então. Eu falei alguns parâmetros para a gente analisar fundo imobiliário, né? Vou passar mais parâmetros, tá? É o seguinte. Pessoal, quando eu falo fundos imobiliários, eu quero que vocês ampliem o pensamento. Abram a cabeça. Eu falei que eles são parecidos com casa de aluguel. Só que existem fundos imobiliários de vários segmentos. Existem fundos imobiliários que realmente compram imóveis e colocam para alugar para as famílias. Tipo uma casa de aluguel, um apartamento. Mas existem fundos imobiliários que compram imóveis e alugam para empresas, para escritórios. Eu quero abrir um escritório lá no centro de São Paulo. Minha empresa quer abrir uma sede lá, um escritório. E aí eu vou alugar um apartamento, um andar inteiro, enfim. E aí tem fundos imobiliários focados nisso. O cara vai lá, aluga desse fundo imobiliário, paga para ele pega e paga, né, o aluguel para o seu investidor. Tem fundos imobiliários focados em shoppings. Então, em vez de construir casa, prédio, apartamento, ele tem um shopping. As lojas Burger King, McDonald's, entre outras lojas, elas pagam aluguel para esse shopping e ele vai repassar isso para o cotista. Então, tem fundo imobiliário focado em shopping também. Tem fundo imobiliário focado em galpões. Então, imagine o seguinte. A Volkswagen, ela vai abrir uma montadora, né? Só que ela não quer comprar o lote, construir o galpão, ela quer simplesmente alugar. Então, ela vai alugar um galpão logístico, tá? O nome disso é galpão logístico. A Unilever, ali em Pouso Alegre, sul de Minas, a Unilever tem um galpão gigantesco, eu já até gravei lá em frente. Ela também não quer fazer o imóvel, ela não quer mexer com engenheiro, com pedreiro, com comprar lote, essas coisas. Ela quer chegar lá e falar, eu quero alugar esse galpão. Então, uma empresa, que é um fundo imobiliário, vai construir esse galpão e alugar para ela. Tá?
Então, tem fundos imobiliários focados em galpões logísticos. É um segmento, assim como shopping, assim como apartamentos, assim como prédios de escritórios, entre outros. Existem fundos imobiliários de hospitais. Então, por exemplo, eu tenho a rede lá, Mater Dei, e aí ela não quer construir, ela não quer contratar um engenheiro, ela não quer mexer com isso. O foco dela é hospitais, né? Contratar médicos. Então, ela vai alugar um fundo imobiliário do setor de saúde. Tá? O prédio, o hospital em si, ela vai alugar do fundo imobiliário. Então, existem fundos imobiliários de vários setores. Existe também fundo imobiliário de bancos, agências bancárias. Tá? Por exemplo, não sei se é o Santander ou o Bradesco, ele aluga alguns prédios de bancos. O prédio não é dele, é de um fundo imobiliário. Tá? E aí o que acontece? Na hora de você investir, você tem que pensar, esse segmento é bom ou é ruim? Eu quero investir num segmento bom. Tá? O segmento de shopping é interessante? As pessoas gostam de shopping? Na minha visão, Marcelo, sim. O brasileiro gosta de ir no shopping. As empresas precisam de galpão logístico, né? Onde é que a empresa vai montar a sua operação? Então eu acho que é interessante galpão logístico. Será que os bancos eles estão migrando para o digital ou eles estão aumentando as agências físicas, contratando pessoas, caixa eletrônico, risco de ser roubado? Na minha visão, a tendência dos bancos é ir para o digital. Logo, será que é interessante investir em fundos imobiliários de agência bancária? Se eu acho que as agências não vão aumentar e talvez até diminuir? Na minha visão, não é interessante. Então, fundos imobiliários de banco, será que é uma boa? Acho que não vai crescer. Então, não quero fundo imobiliário do setor bancário. Então, lembra que eu falei que tem um monte de fundos imobiliários? Esse de setor bancário eu já vou excluir. O primeiro filtro já vai ser esse. Ah, mas espera aí. Shopping. A gente estava na pandemia. Então, os shoppings ficaram fechados. Se os shoppings ficaram fechados, eles não receberam aluguel. Então, será que é bom? Bom, se você acha que depois que a pandemia passar, as pessoas vão voltar a ir no shopping, pode ser uma boa. Se você acha que nunca mais as pessoas vão no shopping, não pode ser uma boa, né? Não vai ser legal. E aí, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas pensaram isso. Pandemia, tudo fechado, shopping, não vai ser legal. O preço das cotas dos shoppings foi lá embaixo. Por quê? Todo mundo saiu vendendo. Nossa, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Saiu vendendo as cotas dos fundos imobiliários. Porque você compra as cotas. Assim como em uma empresa na Bolsa de Valores você compra as ações, os fundos imobiliários você compra cotas. E o preço das cotas dos fundos imobiliários de shopping caiu muito. Só que o mundo está voltando ao normal, né? As coisas estão voltando. Então, o preço das cotas de shoppings subiu. De novo, olha que legal. Subiu novamente. E aí, quem se deu bem? Quem comprou aqui em cima ou quem comprou aqui embaixo? Quem se deu bem nessa história? Quem comprou aqui embaixo. Porque o preço da cota se valorizou. Comprei por 120, caiu para 60, voltou para 120. Quem comprou a 60 aqui, ó, teve o dobro de valorização. Olha que interessante. Olha isso, que interessante. Então, os fundos imobiliários, eles têm essa certa variação também. Agora, a diferença entre eles e as ações é que as ações têm mais variação. Já os fundos imobiliários, eles têm uma variação menor. Ela é mais regular, tá? Só quando tem alguma coisa muito impactante na economia que eles têm essa variação maior. Tá certo? Pessoal, tranquilo. Vai dar 1 hora aqui de aula, tá? Vamos seguir, vamos parar por aqui, vamos deixar para amanhã. Vocês que mandam, o que vocês querem? Continuar? Vamos parar? O que vocês estão querendo para hoje? Sabadão, hoje o Ibope aqui está menor, mas assim que é interessante, né? É bom que a gente trabalhe só com quem realmente quer aprender, né? É muito ruim quando você quer ensinar alguma coisa e a pessoa não quer aprender. Então hoje nós estamos com a aula número 2
para investidores iniciantes. Falando sobre ações, fundos imobiliários, como ganhar dinheiro com ações, eu já falei, tá? Quem perdeu é só, depois eu vou deixar salva, tá? E é só voltar lá, como ganhar dinheiro com ações. Eu falei 5 formas de ganhar dinheiro com ações, tá? Estou explicando agora como investir em fundos imobiliários, como escolher bons fundos imobiliários, tá? E amanhã eu vou falar como escolher boas ações, tá? Como investir em ações, quais são os parâmetros para a gente investir nas ações, como que eu escolho uma boa empresa. Nós estamos falando sobre fundos imobiliários agora e eu fiz essa simulação aqui de variação de preço, tá? E eu falei que existem segmentos de fundos imobiliários, tá? Tem alguns que são interessantes, tem alguns que talvez não. Então, na hora de investir, você tem que escolher os que são mais interessantes, os que têm potencial de crescimento. Inclusive, vocês sabiam que tem um segmento de fundos imobiliários de cemitérios? Existe, tá? Em Sabará, que é na Grande BH, é uma cidade que fica na região metropolitana de BH, e em São Paulo, tem um fundo imobiliário que tem cemitérios. Então, ele tem uns lotes lá de cemitérios, tá? Então, tem fundo imobiliário de cemitério também. Eu não gosto desse setor, tá? É curioso, mas eu não acho interessante para investir, tá certo? Mas existe, tá certo? Então, tem vários segmentos. Você tem que escolher o segmento que você quer, tá certo? Existe também um segmento que é, imagina o seguinte, tem o setor de galpões, tem o setor de prédios para apartamentos, tem o setor de shoppings, então tem vários setores. E existe um segmento de fundos imobiliários que não é focado só num setor. Esse fundo aqui ele tem um pouquinho no setor de shopping, um pouquinho em galpões logísticos, um pouquinho em construções. Então ele é diversificado. A gente chama ele de fundo de fundos, porque ele é um fundo imobiliário, fundo híbrido, desculpa. Fundo híbrido. Ele tem vários segmentos. Ele é o fundo híbrido, tá? Então ele não tem um foco só no tipo. Ele tem uma diversificação em fundos imobiliários diferentes, tá? E tem um outro que é o fundo de fundos que eu ia falar. É um fundo imobiliário que em vez de ter um galpão, em vez de ter um shopping, esse fundo imobiliário ele compra cotas de um fundo imobiliário de galpão. Esse fundo compra cotas de um fundo imobiliário de shopping. Ele compra cotas de um fundo imobiliário de apartamentos. Então esse é um fundo de fundos, tá? Então se você está pensando assim, então uma diversificação é interessante. Esse fundo imobiliário é interessante, porque ele já é diversificado por si só. Ele tem fundos imobiliários diferentes na sua carteira de investimentos, tá? Ok? Pessoal, então só para finalizar, tá? Passar mais um conteúdo aqui para finalizar, que é como que funcionam os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, como que eu vou ganhar dinheiro? Quais são as melhores formas para ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Olha só, vou fazer uma simulação aqui. Imagina que um fundo imobiliário custa R$100, tá? Então, cada cota desse fundo imobiliário custa R$100 para eu investir nele, tá? Cada cota custa R$100. E ele me paga todos os meses, por exemplo, R$1. Ele me paga R$1 por mês. Ok, beleza. Se eu gastei R$100 e ele me paga R$1 todos os meses, então eu tenho mais ou menos ali 1% ao mês, tá? Ok, simples, tranquilo. Aí o que vai acontecer? Em vez de eu construir uma casa de aluguel, eu vou comprar cotas desse fundo imobiliário. Então, em vez de pegar R$200 mil e construir uma casa, eu vou pegar R$200 mil e comprar só desse fundo imobiliário aqui, tá? Então, eu vou comprar as cotas desse fundo, que custa R$100, tá? E aí, eu vou comprar aí mais ou menos 2.000 cotas desse fundo imobiliário. Então, eu compro 2.000, né? 2.000 cotas desse fundo imobiliário. E aí, se cada cota paga R$1, quanto que eu vou receber todos os meses? Ó, cada cota paga R$1, eu tenho 2.000 cotas, então eu vou receber R$2.000, tá? Eu recebo R$2.000, tá? Pessoal, tá invertido porque a câmera aí é contrária, tá? Então, se eu escrever 2 aqui, aí aparece do outro jeito. Tem que escrever assim, tá?
A câmera frontal fica invertida. Tem que olhar aqui. Agora tá assim, R$2.000. Beleza. Então, se eu investir nesse fundo imobiliário, eu vou ganhar R$2.000 por mês. Aí, olha só que interessante. Todo mês eu vou receber R$2.000. Todos os meses. Só que, se eu for inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$2.000 e comprar mais cotas. Então, com R$2.000, eu consigo comprar quantas cotas desse fundo imobiliário? Quantas cotas que eu consigo comprar? Bom, eu consigo comprar mais 20 cotas. Tá? Consigo comprar mais 20 cotas desse fundo imobiliário. Então, eu vou ter mais essas 20 cotas, né? E eu vou ganhar mais R$20 por mês. Então, agora eu vou ganhar os 2.020. Então, em vez de ganhar só 2.000, eu vou começar a ganhar 2.020. Certo? Aí, no mês seguinte, eu vou ganhar 2.020. Com 2.000, eu compro mais 20. Então, vão ser... Deixa eu escrever aqui. Então, vão ser 2.040. Certo? Eu vou receber 2.040. Com 2.040, eu compro mais 20 cotas. Então, depois vão ser 2.080. Certo? 2.080. Depois, mais 20 cotas. Vão ser 2.000. Aí já não vão ser 2.080, né? Já vão ser 2.100. Certo? Com R$100 eu compro mais uma cota. Então, só com os rendimentos eu já consigo comprar mais uma cota. Então, eu já consigo comprar mais 21 cotas. Sim, Lívia, sim, com certeza. Aqui é só uma simulação para entender o processo. O certo seria, se eu pegasse, por exemplo, R$200.000, eu ia dividir em vários fundos. Por exemplo, em 8 fundos diferentes, em 10 fundos diferentes, tá? Com certeza, é isso mesmo. Tem que diversificar. Aqui é só para vocês entenderem o processo, tá? Então, a partir do momento que eu vou comprando essas novas cotas, eu vou recebendo mais. Eu comecei recebendo 2.000, agora eu fui para 2.100. E aí eu vou reinvestindo. A partir do terceiro, quarto, quinto ano, eu não vou receber 2.000 mais. Eu vou receber 3.000. Só que se fosse numa casa de aluguel, eu ia estar recebendo o mesmo valor. No máximo, corrigido pela inflação. No máximo. Aqui eu receberia 50% a mais. Isso são coisas que as pessoas não entendem quando começam a investir. Porque no início você vai receber só aquele valor. Então você não tem esse entendimento prático. Às vezes até na teoria você tem. Quando esse efeito dos juros compostos começa a acontecer, é que a coisa começa a ganhar valor. Começa a ganhar tração. Tá? Só que só vai ter esse efeito quem começar. E as pessoas não começam. E eu vou além. Olha só isso. Lembra que eu tinha R$200.000 e eu comprei 2.000 cotas desse fundo, que custava R$100. Aí no auge da pandemia, esse fundo aqui, o preço das cotas dele caiu. Foi para R$50 cada cota. Foi para R$50. Então, com os 2.000, eu compraria 20, porque ele custava 100. Só que agora, as cotas, em vez de R$100, agora custam R$50. Então, com R$2.000, eu não compro só 20. Eu compro quantas? 40 cotas todos os meses. Então, eu compro mais cotas com o mesmo dinheiro. E o que ele paga continua o mesmo. R$1. Então, olha que interessante. Eu compro o dobro que eu compraria antes. E eu vou receber o dobro, né? Por quê? Se eu tinha 2.000 cotas e recebi R$1, agora eu vou comprar 40 cotas. Eu vou receber mais R$40 em vez de mais 20. Eu vou receber mais 40. Certo? E no outro mês, eu vou receber mais 80. Em vez de ser só a quantidade inicial. Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Não sei se ficou bem claro. Comenta aqui se vocês conseguiram entender. Clica no coraçãozinho para eu ver. O coraçãozinho é até mais rápido. Clica no coraçãozinho para eu ver se vocês entenderam
essa explicação aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quando o preço de uma cota cai, é bom para eu ganhar mais dinheiro. Olha que interessante isso. Quando o preço da cota cai, eu ganho mais dinheiro. Quando o preço cai, eu ganho mais dinheiro. Olha que contraintuitivo isso, mas é real. Por quê? O que coloca dinheiro no meu bolso não é o preço da cota de R$100. Não é o preço que eu paguei, que eu estou pagando, que está valendo. Mas o quanto ele me paga todos os meses. Por exemplo, se você é um taxista, você tem um táxi, ou um Uber, né? Você tem o seu carro, comprou o seu carro, R$40 mil, e dirige o seu Uber, seu táxi. E aí você faz, por exemplo, R$300 por dia. Vamos supor. Você faz R$300 por dia. Se o preço do seu carro, se a tabela FIPE, se o preço do carro subir ou cair, você vai fazer os seus R$300 todo dia da mesma forma. O preço do seu carro não vai ter nada a ver com o que você ganha. Certo? Então, imagina agora que você tem o seu Uber, seu carro, seu táxi, e você quer colocar mais uma pessoa a trabalhar para você. Você fala, cara, esse negócio está dando dinheiro, na minha cidade não tem ninguém, então eu vou colocar mais alguém trabalhar para mim de Uber. Eu compro o carro e eu divido com a pessoa. Né? Eu pago ela um salário ali e ganho ali um dinheiro. Para você que vai fazer isso, é bom que o preço do carro fique lá nas alturas ou que o preço do carro caia? Para você que vai comprar um novo carro, é bom que ele está alto ou que ele esteja baixo? É bom que ele esteja baixo, porque você vai comprar aquele produto pagando menos. O meu problema é saber escolher um bom fundo imobiliário. Lívia, eu acho que você entrou, a gente tinha começado. Eu expliquei aqui como escolher um bom fundo imobiliário, tá? Ou eu dei algumas dicas para você fazer isso, tá? Vamos recapitular aqui até para as outras pessoas, porque eu falei um monte de coisa, né? Então, como escolher um bom fundo imobiliário? O primeiro parâmetro, é o segmento, o setor desse fundo. Tem setores ruins, tem setores bons. Você tem amigos ruins e amigos bons. Quem você vai focar? Então, como que você escolhe um amigo? Quais os parâmetros que você usa? Tá? Quais os parâmetros que eu uso para escolher bons fundos imobiliários? Segmento. Você acha que aquele segmento tem chances de crescer no futuro? Ou a tendência é cair? Por exemplo, você investiria numa empresa de tabaco? Visto que hoje as pessoas sabem que o cigarro faz mal? Tem gente que gosta, mas será que a tendência no futuro é mais pessoas fumarem ou menos pessoas fumarem cigarro? Eu, Marcelo, acredito que a tendência é diminuir. Conforme as pessoas vão tendo consciência do problema de saúde, o setor de tabaco, para mim, vai tender a diminuir. Então, eu não investiria. Fundos imobiliários. Você acha que shopping é interessante? Você acha que galpões logísticos são interessantes? Você acha que escritórios são interessantes no centro de São Paulo, por exemplo? Então, o primeiro filtro, tá? E aí não precisa saber os melhores. Presta atenção nisso. Você não precisa, nesse momento, saber os melhores. Você excluindo os ruins, aqueles ruins mesmo, já é legal. Vão sobrar vários outros. Ali tem uns ótimos e uns mais ou menos. Mas você excluindo os ruins, tá bacana. Imagina nos seus amigos. Você tem lá 10 conhecidos. E você sabe que 2 ali são um pouco treta. Vocês saindo deles, né, saindo fora deles, já é um bom caminho. Então você sobrou com 8 amigos, né, 8 conhecidos. Agora você precisa filtrar, conhecer melhor para ver quem você quer realmente de amigo. Vamos supor que você quer só 5. Então, 2 ali, 3 ali, você vai ter que tirar fora. Assim, os fundos imobiliários. Você exclui os ruins. Beleza. Primeiro ponto, primeiro passo, a gente conseguiu. Depois, você vai fazer uma análise mais profunda. Aquelas que eu passei anteriormente. Você vai ver se aquele fundo imobiliário ele tem vários imóveis. Se ele tiver um imóvel só, pá, tchau. Exclui ele. Tem vários imóveis? Coloca na lista, continua analisando. Depois, desses vários imóveis, tem em localidades diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes? Sim, ok. Não, já é um outro filtro.
Ah, desses outros imóveis, de outras localidades, são inquilinos diferentes? As pessoas que alugam são pessoas diferentes? São empresas diferentes? Ou é tudo só de uma empresa? Tá? Pode acontecer isso. Se for só de uma empresa, tira fora. Então olha só o filtro que a gente está fazendo. Você vai selecionando. E aí vão sobrando 20, 30 fundos imobiliários e assim por diante. Outra análise que a gente faz. O dividendo. Quanto que ele está pagando? Tem fundos imobiliários que pagam mais. Tem fundos imobiliários que pagam menos. O que você vai fazer? Pega os que pagam pouco e começa a tirar. Deixa só os que estão pagando mais. Tá? Então olha a sequência de análises que a gente está fazendo. Certo? Aí tem análise de preço. Lembra que eu falei o seguinte? Se o fundo imobiliário cair, o preço é interessante, mas o contrário é verdadeiro. Se o fundo imobiliário subir de preço, ele não fica interessante. Ele fica caro. Então, se você vai comprar um carro que é 40 mil reais e agora ele está custando 90 mil reais, é um bom negócio? Não. Então, ou você vai comprar outro carro, tá? Ou você vai ter que, talvez, esperar um momento melhor para comprar aquele determinado fundo imobiliário. Porque se ele estiver caro, olha, o exemplo que eu dei aqui. Esse fundo imobiliário, que custa 100 reais, ele está pagando R$1, por exemplo. Mas e se ele for para 150? Se ele for para, sei lá, 200 reais. Se ele for para 200 reais, ele continua pagando R$1 por cota. O quanto ele te paga é esse. Mas o preço para você comprar cada cota agora é 200 reais. Ele se valorizou. E não é bom isso aqui, porque você vai comprar ele caro. Se você for comprar por 200 reais, você vai comprar só metade. Tá? Você consegue comprar só metade. Então, por exemplo, você tem R$1.000 para investir. Se ele custa 100 reais, você compra 10 cotas. Se ele custa 200 reais, você compra só 5. Então, o preço é importante. Você tem que analisar também o preço do fundo imobiliário. É mais um filtro. Então, tem como a gente descobrir se ele está caro ou se ele está barato. Se ele estiver caro, tchau. Se ele estiver barato, compra. E essa de preço, presta atenção. Esse tchau que você dá não é definitivo. Você deixa ele em stand-by, você deixa ele ali guardado. Por quê? Se o preço dele cair, né? Se o preço dele cair, você compra. Mas nesse momento você não compra. Deixa ele... Ah, é um bom fundo imobiliário, tem bons imóveis, tem bons inquilinos, só que está caro. Então, deixa ele em espera. Caiu o preço, você vai lá e compra. Então, quando a gente não investe tudo de uma vez ao mesmo tempo. A gente vai gradativo, aos poucos, procurando as melhores oportunidades. Então, o que você vai ter que fazer como investidor e investidora? Primeiro, selecionar os bons fundos imobiliários. Selecionou? Aí você vai avaliar o preço de cada um deles. Os que estão com preço ok, você vai comprar. Os que estão com preço ok, você vai comprar. Tá? Aqueles que o preço está bem caro, você vai deixar de lado. Pode ser que um momento ele caia, né, o valor. Aí você vai lá e compra. Tá? Como que eu analiso o preço? Pessoal, vocês querem saber como analisar o preço? Ou a gente finaliza? 1h20 minutos. 1h20 minutos que a gente está aqui só falando, ensinando vocês, passando conteúdo, trocando aqui informação. O que vocês querem? Deixa para amanhã ou vamos hoje? Comentem para mim. Deixa eu ver a galera que está aqui. Eliana, Lívia, Aline, Silvio, Kaique. O Rui aí, verde na varanda. Pessoal, o que vocês querem? Continua, para por aqui, a gente continua amanhã. Passa mais esse conteúdo de como avaliar o preço de um fundo imobiliário. Comenta aí para mim. Se quiser, a gente continua. Se não, a gente volta amanhã. Amanhã, de novo, às 20 horas, estaremos aqui, tá, pessoal? Sexta, sábado e domingo, tá? Quem quer aprender não tem dia, tá? Não tem hora. Muitas pessoas, das outras vezes que eu fiz, essa é a 7ª edição, tá?
falava, Marcelo, eu estou estudando à noite, eu trabalho de turno e não sei o que, eu trabalho meio de semana. Aí eu falei, eu vou fazer final de semana porque aí essas pessoas conseguem acompanhar, tá? Bom, então vou passar mais isso aqui e depois eu finalizo, tá? Pessoal, como eu sei se um fundo imobiliário está caro ou barato? Se está na hora de investir ou não? Como eu vou saber? Bom, se eu for numa feira para comprar uma maçã e a maçã custar R$1, o preço da maçã é R$1, tá? Por que ela vale R$1? Porque é uma fruta, tem nutrientes, né? Mas ela não é gigantesca, não é uma melancia para valer mais caro, tá? Mas também ela não é uma uvinha pequenininha. Então, suponhamos que o valor da maçã é R$1. O valor da maçã é R$1. O que vale, o que ela vale, tá? Aí, o que acontece? No ano de 2023, a produção de maçã foi muito boa, tá? As chuvas foram legais, vieram na hora certa, teve sol e não sei o quê. A produção de maçã foi legal. Então a gente tem muita maçã na feira. Tem muita oferta. Só que a quantidade de pessoas que compram maçã não vai duplicar, né? As pessoas não duplicam de uma hora para outra, né? O mundo, os países, as cidades têm uma quantidade limite de pessoas. Então, a quantidade de pessoas que compram maçã não sobe, né? A demanda não sobe. Só que a oferta daquele produto subiu. Tem muito produto para ser vendido. E quando a gente tem mais produto para ser vendido do que gente para comprar, o que acontece com o preço? O preço tende a cair. Então, se ela valia aqui R$1, agora ela vale, por exemplo, 50 centavos. Tá? Então, a maçã agora vale 50 centavos. Então, esse aqui é o gráfico do preço da maçã. Porque, nesse ano, teve muita produção. Aí, o que aconteceu? A maçã agora está valendo 50 centavos. Porque começou a perder maçã ali na feira. Aí, o dono lá falou o seguinte, cara, eu vou ter que vender mais barato, porque senão vai perder. Então, é melhor eu vender ela um pouco mais barato do que eu perder a fruta. E aí, ele abaixou o preço para 50 centavos. Aí, no outro ano, teve uma geada, não choveu adequadamente, então a produção de maçãs foi lá embaixo. Teve pouca produção de maçã. E aí, a quantidade de pessoas que compram maçã é a mesma. As pessoas querem a fruta. Só que não tem quase nada, não teve produção de maçã esse ano. Então, o que o dono da feira vai pensar? Esse tanto de gente querendo comprar maçã e tem só um pouquinho, eu vou jogar o preço lá em cima. Por quê? Se alguma outra pessoa achar caro, tem muita gente querendo comprar, mas eu vou vender de todo jeito. Então, o que o cara da feira vai falar? Essa maçã agora vai valer R$1,50. R$1,50. Cada maçã agora vale R$1,50. Tem gente que vai olhar e falar, nossa, está muito caro. Mas tem gente, por exemplo, eu trabalho com torta de maçã. Eu tenho que comprar maçã, então eu vou pagar R$1,50. Não tem o que fazer. Então, o preço da maçã subiu. E aí, isso aqui acontece na Bolsa de Valores, com as ações e com os fundos imobiliários. Tem horas que o preço está aqui, tem horas que o preço está aqui, e tem horas que o preço está cá em cima. Eu disse que o valor da maçã é R$1, o valor dela, mas o preço tem alteração, de acordo com a oferta e demanda. Tá? Então, o preço dela tem essas variações. E aí, o que você vai fazer? Você, como investidor, vai fazer. Você tem que buscar períodos em que o preço está abaixo do valor. Então, se a gente traçar uma linha aqui, essa aqui é a linha do valor. Abaixo disso, o produto está barato. Acima disso, o produto está caro. Você traçando essa linha de valor, você consegue ver o preço. Então, o valor da maçã é R$1. Se ela estiver abaixo de R$1, ela está barata, eu compro. Se ela estiver acima de R$1, eu não compro. Um fundo imobiliário, da mesma forma. Se o fundo imobiliário estiver
o valor aqui, o preço aqui. Se o preço estiver abaixo do que ele vale, eu compro. Se o preço estiver acima do que ele vale, eu não compro. Eu estou pagando mais caro do que ele vale. Tá? Então, você como investidor tem que pensar assim. Você tem que pensar dessa forma. Tá? Agora, vamos fazer contas. Matemática básica aqui, tá? Tem nenhuma matemática mirabolante, tá? Se o valor da maçã... Então, aqui, ó. Valor é R$1 e o preço é R$1, quanto que é o valor sobre o preço? Um sobre o outro. 1. Matemática básica. O contrário. O preço dividido pelo valor. O preço, R$1. O valor, R$1. Então, quando o preço da maçã está aqui, o preço é exatamente igual ao valor. Ela está no valor correto. O valor é aquele, nem mais nem menos. 1 dividido por 1 é igual a 1. Ah, e se o valor de, sei lá, o valor da melancia é, por exemplo, R$20. A melancia, o valor dela é R$20, porque ela é grande, ela é gostosa, ela é nutritiva e tudo mais. E ela está sendo vendida, ou seja, o preço é também R$20. 20 dividido por 20 é igual a 1. 20 dividido por 20 é igual a 1. Portanto, sempre quando o preço estiver igual ao valor, preço, valor. Sempre que o preço estiver igual ao valor, aquele ativo, seja uma ação ou um fundo imobiliário, está no valor justo. Sempre que der 1, a resposta for 1, ele está no valor justo. Vamos continuar nas contas. Nessa situação em que o preço da maçã caiu, mas o valor da maçã não muda. Galera, o valor da maçã não muda. O valor, não estou falando de preço, o valor. Ela é nutritiva, ela vai matar minha fome ali por um tempo, eu faço alguma coisa, um doce, sei lá. Então ela tem um valor, né? Ela não vale zero, ela tem um valor. Se o preço está abaixo do valor, vamos fazer conta. Então, olha só, preço e valor, tá? Se o preço é... Deixa eu apagar isso aqui. Se o preço é 50 centavos e o valor, que continua o mesmo, R$1, quanto que vai dar essa conta? Quanto que dá essa conta? 0,5 dividido por 1. 0,5. Tá? 0,5. Então, 0,5 é maior ou menor que 1? É menor que 1. Lembra que eu falei que o preço está justo quando está igual a 1? Se for menor que 1, ela está barata. Ah, vamos fazer da melancia com outros números. Lembra que eu falei que o valor da melancia é 20? E o preço pode ter variação. Então, olha só. Se o preço da melancia for, sei lá, R$10, o valor dela continua sendo 20. Quanto que é 10 dividido por 20? 0,5. Tá? 0,5. Ah, então eu estou vendo uma relação aqui. Sempre que o preço dividido pelo valor der 1, aquele ativo, aquele fundo imobiliário, aquela ação, está no preço justo. Sempre que ele der menor que 1, 0,3, 0,4, 0,9, ele está barato. Está bom de comprar. E se ele der maior que 1? E se a melancia custar R$30? Se ela custar R$40? Ela está mais cara, o preço está maior que o valor. Vamos lá, fazer conta. Vamos fazer da melancia. Se o preço da melancia agora vai para R$30, mas o seu valor se mantém em 20. Quanto que dá essa conta? 30 dividido por 20. 1,5. 1,5 é maior ou menor que 1?
maior que 1. Ó, maior que 1. Então, olha só a relação. Se a conta de preço dividido pelo valor der 1, quer dizer que o preço está igual ao valor, está justo. Ninguém está pagando mais caro nem mais barato. Se o preço sobre o valor está menor que 1, está barata. Se está maior que 1, está cara. E aí que mora o X da questão do investidor bom e do investidor que não vai ter sucesso. O preço dos fundos imobiliários, o preço das ações tem variação sempre. Tem hora que eles estão lá em cima, tem hora que eles estão lá embaixo. Você prefere comprar quando está lá embaixo, quando o preço está aqui embaixo, ou quando o preço está lá em cima? O que você acha que é um bom investimento? Você comprar alguma coisa mais cara ou mais barata? Dessa forma, você consegue comprar ativos, investimentos barato. Tá certo? Ah, então onde que eu descubro isso? Que interessante. Onde que eu vou tirar essas informações? Amanhã eu conto para vocês onde a gente olha, onde a gente tira essas informações. Amanhã, na verdade, eu vou mostrar o meu computador. Eu vou virar a câmera e mostrar no site, no computador, onde eu mostro, onde eu tiro, onde eu extraio essas informações aqui para vocês, tá? O site que eu olho essa informação. E aí você tem tudo prontinho. Você não tem que ficar fazendo essas contas não, tá? Eu fiz aqui para mostrar para vocês o detalhamento. Mas isso já vem pronto para você. Basta olhar e analisar, tá? Então, pessoal, eu vou me despedindo. 1h31. Obrigado aí pela participação de vocês. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui de novo, tá? Domingo, mas eu vou estar aqui para passar um pouco desse conteúdo para vocês. E até amanhã. Lembrando que lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Hoje eu postei umas fotos, mandei algumas informações. Amanhã eu vou postar mais coisas. E aí, quem quiser entrar lá, tá no link do meu perfil. É só clicar, já vai ser redirecionado no grupo do WhatsApp lá para a gente trocar ideias e informações. Fechou? Até amanhã. Fui. Boa noite.